Antes de começar essa história, já se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe até o fim, porque a vida de Clara vai mostrar que até a dor mais silenciosa pode se transformar em força. Se esta história tocar o seu coração, compartilhe com alguém que já precisou recomeçar quando parecia não existir mais chão para pisar. Clara morava em uma cidade pequena do interior, onde todo mundo sabia o nome de todo mundo, mas quase ninguém conhecia as batalhas escondidas atrás de cada sorriso apressado. Aos 27 anos, ela trabalhava como atendente em uma padaria simples, acordando antes do sol nascer e voltando para casa quando as ruas já estavam quase vazias. Sua rotina era cansativa, mas havia nela uma esperança teimosa, dessas que sobrevivem mesmo quando a vida insiste em provar o contrário. Henrique apareceu em uma manhã chuvosa, usando uma camisa social azul e um sorriso seguro, como se tivesse entrado naquele lugar apenas para mudar o rumo da vida dela. Ele era representante comercial, passava pela cidade algumas vezes por mês e logo começou a fazer da padaria sua parada obrigatória, mesmo quando não precisava comprar nada. Para quem a via de fora, Clara parecia apenas tímida, mas por dentro ela sentia algo despertar cada vez que Henrique encostava no balcão e perguntava como tinha sido o dia dela. Clara nunca tinha sido mulher de se entregar depressa, porque carregava cicatrizes antigas de promessas quebradas, mas Henrique parecia diferente de todos os homens que já haviam cruzado seu caminho. E foi justamente por acreditar que finalmente tinha encontrado alguém capaz de enxergá-la de verdade que ela abriu a porta do coração, sem imaginar que aquela escolha cobraria um preço alto demais. Henrique começou levando flores simples, depois bilhetes dobrados com frases bonitas, e em pouco tempo Clara já esperava por ele como quem espera por uma notícia boa no meio de dias difíceis. Ele dizia que ela tinha olhos de quem já sofreu, mas também de quem ainda podia ser muito feliz, e Clara se emocionava porque ninguém antes havia falado com tanta delicadeza sobre sua dor. Nas noites em que ele ficava na cidade, os dois caminhavam pela praça, dividiam um pastel na barraca da esquina e faziam planos como se o futuro fosse uma casa que ambos pudessem construir juntos. Henrique falava sobre casamento com uma naturalidade que desarmava qualquer medo, dizendo que só precisava organizar sua vida profissional para pedir transferência definitiva para perto dela. A mãe dela, Dona Marlene, observava tudo com cuidado, sem condenar a filha, mas também sem confiar inteiramente naquele homem que aparecia e desaparecia conforme as viagens. Mesmo assim, Clara defendia Henrique com a coragem de quem ama, dizendo que ele era trabalhador, ocupado e diferente dos homens que brincavam com sentimentos como quem brinca com cartas marcadas. A cidade começou a comentar o romance. Algumas mulheres invejavam a sorte de Clara e outras alertavam, em voz baixa, que homem de passagem raramente cria raiz onde promete ficar. Clara ouvia tudo, mas escolhia o amor, porque às vezes a esperança fala mais alto do que a prudência e transforma qualquer aviso em ruído distante. Na última noite em que Henrique esteve com Clara antes de tudo mudar, ele parecia mais carinhoso que o normal, como se tentasse compensar alguma culpa que ainda não tinha coragem de confessar. Ele a levou para jantar em um restaurante simples na entrada da cidade, segurou sua mão sobre a mesa e disse que ela era a mulher que ele sempre havia procurado, mesmo quando fingia não acreditar em destino. Clara sentiu os olhos marejarem, porque aquelas palavras caíram sobre ela como chuva em terra seca, fazendo nascer sonhos que ela guardava há anos por medo de se decepcionar. Depois do jantar, eles ficaram no carro olhando as luzes pequenas da cidade. Naquela noite, Clara acreditou que a vida estava finalmente virando a página, e entregou a Henrique não apenas o corpo, mas uma confiança que ela havia prometido nunca oferecer tão facilmente outra vez. Na manhã seguinte, ele disse que precisava viajar cedo para resolver uma reunião importante, beijou a testa dela e prometeu voltar em poucos dias com uma surpresa que mudaria tudo. Clara ficou na porta de casa vendo o carro dele desaparecer na estrada de terra, sentindo uma saudade bonita, dessas que doem pouco porque ainda carregam a certeza do reencontro. Nos primeiros 2 dias, Henrique respondeu às mensagens com carinho, dizendo que estava corrido, mas que pensava nela o tempo todo e que logo voltaria para buscá-la. No 3º dia, as respostas ficaram curtas, no 4º dia não houve ligação, e no 5º Clara percebeu que o silêncio dele tinha um peso diferente do cansaço comum. Ela tentou não se desesperar, repetindo para si mesma que o amor de verdade às vezes atravessa fases difíceis, mas uma parte dela já pressentia que o chão começava a se partir. 2 semanas depois, Clara acordou enjoada, com uma tontura estranha e um medo que ela ainda não queria nomear, porque certas suspeitas mudam a vida antes mesmo de serem confirmadas. Ela passou o dia tentando trabalhar normalmente, servindo pães, anotando pedidos e sorrindo para clientes conhecidos,
mas a cada cheiro de café fresco seu estômago embrulhava como se denunciasse um segredo. Rafaela, sua melhor amiga, percebeu a palidez dela e insistiu para que fizessem um teste de farmácia no banheiro da padaria, mesmo Clara dizendo que devia ser apenas fraqueza. Quando as duas linhas apareceram, o mundo ficou silencioso por alguns segundos, e Clara encarou aquele pequeno objeto como se ele carregasse ao mesmo tempo uma bênção e uma sentença. Rafaela a abraçou sem dizer nada, porque há notícias que não cabem em frases prontas e só conseguem ser recebidas com braços firmes. Clara chorou primeiro de medo, depois de susto, e por fim de uma alegria tímida, porque dentro dela já existia uma vida que não tinha culpa nenhuma das incertezas do pai. A primeira vontade foi ligar para Henrique, contar tudo e ouvir dele que ficaria ao lado dela, que voltaria imediatamente e que aquela criança seria recebida com amor. Ela ligou uma vez, depois duas, depois 5, mas todas as chamadas caíram na caixa postal, como se a voz dele tivesse sido arrancada do mundo junto com as promessas que fizera. As mensagens enviadas ficaram sem resposta, e Clara sentiu o coração apertar quando percebeu que ele havia visualizado a foto do teste, mas não escreveu uma única palavra. Naquela noite, sentada na beira da cama, ela colocou a mão sobre a barriga ainda plana e prometeu baixinho que, mesmo se fosse abandonada, aquela criança jamais seria tratada como abandono. Nos dias seguintes, Clara procurou Henrique em todas as redes sociais, mas descobriu que ele havia bloqueado seu perfil, apagado fotos antigas e desaparecido como se nunca tivesse passado por sua vida. Ela telefonou para o hotel onde ele costumava ficar, perguntou na empresa que ele dizia representar e recebeu respostas vagas, até entender que até mesmo parte do trabalho dele talvez fosse uma mentira. A vergonha chegou junto com a dor, porque Clara começou a imaginar os olhares da cidade, os comentários sussurrados e as perguntas cruéis que surgiriam quando sua barriga começasse a crescer. Dona Marlene, ao saber da gravidez, ficou em silêncio por longos minutos, depois chorou com a filha e disse que nenhum homem valia a vida de uma criança nem a dignidade de uma mulher. Apesar do apoio da mãe, Clara se sentia despedaçada, como se tivesse sido enganada não apenas por Henrique, mas também pela própria capacidade de confiar. Na padaria, ela tentava esconder o sofrimento, mas algumas clientes já cochichavam que o moço bonito havia cansado do brinquedo e seguido viagem, deixando para trás apenas consequência. Rafaela insistia para que ela procurasse apoio legal, registrasse informações e não deixasse Henrique sair ileso daquela covardia, mas Clara ainda estava ocupada tentando respirar sem desabar. À noite, quando todos dormiam, ela relia as mensagens antigas dele, tentando encontrar o ponto exato em que o carinho tinha virado teatro e o amor tinha virado armadilha. Foi então que ela apagou a conversa inteira, não porque tivesse esquecido, mas porque entendeu que guardar migalhas de mentira só aumentaria a fome de uma verdade que talvez nunca viesse. A gravidez avançou devagar, e com ela vieram mudanças no corpo de Clara, nos seus horários, nos seus medos e principalmente na forma como ela olhava para si mesma diante do espelho. O salário da padaria mal cobria as despesas, e Clara sabia que fraldas, consultas e remédios exigiriam mais do que coragem, por isso começou a vender bolos caseiros nas horas vagas. Ela preparava as massas de madrugada, usando receitas antigas da mãe, e deixava a casa cheirando laranja, canela e esperança, mesmo quando o corpo pedia descanso. Rafaela ajudava divulgando os bolos nas redes sociais, escrevendo legendas bonitas e dizendo que cada encomenda era feita por uma mulher que não desistia nem quando tinha motivos para cair. As primeiras clientes vieram por curiosidade, depois voltaram pelo sabor, e em poucas semanas Clara já recebia pedidos suficientes para passar os intervalos do trabalho anotando entregas em um caderno azul. Na cidade, os mesmos que antes cochichavam começaram a elogiar sua força, mas Clara aprendeu que aplausos também podiam ser perigosos quando vinham das mesmas bocas que antes feriram. Ela não queria ser exemplo para ninguém naquele momento, queria apenas sobreviver ao mês, pagar as contas e garantir que seu bebê nascesse em um ambiente com um mínimo de paz. Mesmo assim, algo dentro dela começava a mudar, porque cada bolo vendido parecia provar que Henrique podia ter ido embora, mas não tinha levado embora sua capacidade de criar futuro. Na primeira vez que sentiu o bebê mexer, Clara chorou com a mão sobre a barriga e percebeu que aquele pequeno movimento era mais poderoso do que todas as ausências dele. No 6º mês de gestação, Clara descobriu que teria uma menina, e o nome escolhido veio antes mesmo que ela pensasse direito, porque Elisa parecia soar como promessa de luz. Dona Marlene comprou um par de sapatinhos amarelos na feira, dizendo que amarelo era cor de coragem, e Clara guardou o presente na gaveta como quem guarda um pedaço de sol. Apesar da alegria, havia noites em que o medo voltava com força, perguntando como ela daria conta de criar uma filha sozinha, sem pensão,
sem estabilidade e sem um pai presente. Nessas noites, Clara sentava na cozinha, fazia contas em folhas soltas e respirava fundo ao perceber que o dinheiro sempre parecia menor que as necessidades. Rafaela então apresentou Clara a Marta, uma confeiteira experiente que havia fechado sua loja por problemas de saúde, mas ainda conhecia fornecedores, técnicas e caminhos para transformar talento em negócio. Marta provou um bolo de cenoura feito por Clara, fechou os olhos por alguns segundos e disse que ali havia mais do que receita, havia memória, afeto e uma tristeza querendo virar beleza. Aquela frase ficou na cabeça de Clara durante dias, com a ajuda de Marta, Clara aprendeu a calcular custos, melhorar embalagens, fotografar produtos e responder clientes com uma postura mais profissional, mesmo sem deixar de ser simples. A cozinha pequena da casa começou a parecer pequena demais para os sonhos que surgiam, e Clara se assustou ao perceber que ainda conseguia sonhar. Enquanto Henrique continuava desaparecido, a mulher que ele havia deixado para trás começava a se reorganizar em silêncio, juntando os pedaços com farinha, açúcar e uma coragem que ninguém podia comprar. Elisa nasceu em uma madrugada de tempestade, quando os trovões pareciam anunciar que a vida de Clara jamais voltaria a ser a mesma depois daquele choro miúdo. O parto foi difícil, longo e solitário em alguns momentos, mas quando colocaram a menina em seu peito, Clara sentiu uma força tão grande que quase se envergonhou de ter duvidado de si mesma. Dona Marlene chorava ao lado da cama, Rafaela tirava fotos tremidas, e Clara olhava para a filha como quem finalmente encontra sentido depois de atravessar um deserto. Elisa tinha mãos pequenas, cabelos escuros e uma expressão franzida que fez Clara rir pela primeira vez em muitos dias, mesmo com o corpo exausto e os olhos ardendo. Nos primeiros meses, Clara dormiu pouco, chorou escondida no banheiro, amamentou com dor, trabalhou entre cochilos curtos e aprendeu que maternidade também era feita de medo, renúncia e amor bruto. Mesmo nos dias mais difíceis, quando Elisa adormecia encostada em seu peito, Clara sentia que não estava presa a uma tragédia, mas sendo empurrada para uma versão de si que ainda desconhecia. Um ano depois do nascimento de Elisa, Clara já não era a mesma mulher que esperava mensagens na madrugada, porque sua vida havia sido preenchida por responsabilidades que não deixavam espaço para ilusões antigas. Ela deixou o emprego na padaria depois de uma discussão com o dono, que reclamou de seus horários e insinuou que mãe solteira sempre trazia problema para qualquer negócio. Naquele dia, Clara voltou para casa tremendo de raiva e medo, mas em vez de implorar pelo emprego, abriu o caderno azul e decidiu apostar de verdade nos bolos. Com a ajuda de Marta e Rafaela, ela transformou a garagem da mãe em uma pequena cozinha de encomendas, pintou as paredes de branco e colocou uma placa simples com o nome Doces da Elisa. O nome emocionava os clientes, mas para Clara era mais do que estratégia, porque cada pedido lembrava que sua filha era o motivo de sua queda não ter virado fim. Ela comprou um celular melhor para fotografar os produtos, aprendeu a fazer vídeos curtos e descobriu que sua voz, antes envergonhada, podia contar histórias enquanto decorava bolos com mãos firmes. As pessoas começaram a segui-la não apenas pelos doces, mas pela maneira como ela falava de recomeço, de maternidade e de trabalho duro sem transformar sofrimento em espetáculo barato. Quando Elisa completou 2 anos, Clara inaugurou oficialmente uma pequena confeitaria no centro da cidade, em um ponto modesto, mas iluminado por vitrines que pareciam guardar todos os sonhos que ela quase perdeu. A inauguração reuniu amigos, clientes, vizinhos e até pessoas que antes haviam falado mal dela, mas Clara recebeu todos com educação, sem esquecer o passado e sem permitir que ele comandasse sua alegria. Dona Marlene segurava Elisa no colo, Rafaela filmava tudo para as redes sociais, e Marta observava orgulhosa aquela antiga aprendiz que agora ensinava a outras mulheres a acreditarem no próprio trabalho. No discurso improvisado, Clara agradeceu a quem ficou, a quem ajudou, a quem comprou o primeiro bolo e até as dificuldades, porque algumas dores tinham sido cruéis, mas também tinham revelado sua força. Ela não mencionou Henrique, e o silêncio sobre ele foi mais poderoso do que qualquer acusação. Naquela mesma semana, um vídeo da inauguração viralizou na região. Entre tantas notificações, uma mensagem desconhecida apareceu no fim da noite, enviada por um perfil sem foto, perguntando se ela ainda morava na mesma cidade e se a menina do vídeo era filha dela. Clara sentiu o sangue gelar antes mesmo de abrir a conversa, porque havia naquelas palavras uma familiaridade fria, como se um fantasma tivesse encontrado o caminho de volta. Ela apagou a tela, olhou para Elisa dormindo no sofá da confeitaria e percebeu que, se Henrique estivesse voltando, ele encontraria uma mulher completamente diferente daquela que um dia deixou esperando na porta. Se você está acompanhando a história de Clara e Elisa, já deixa o like,
Siga o canal e escreva nos comentários o que você faria se alguém que te abandonou voltasse quando a sua vida finalmente começou a dar certo. Clara não respondeu a mensagem naquela noite, porque uma parte dela ainda tremia ao imaginar que Henrique pudesse atravessar novamente a porta que ela levou tanto tempo para trancar. Durante alguns minutos, ela ficou olhando para o celular como se aquele aparelho fosse uma janela aberta para um passado que cheirava a promessa quebrada, noites sem dormir e lágrimas engolidas em silêncio. Ela reconhecia o jeito dele escrever, a pressa nas perguntas, a ausência de desculpas antes da curiosidade. Clara sentiu uma raiva fria subir pelo peito, porque nenhum pensamento dele tinha comprado fraldas, acompanhado consultas, segurado febre de madrugada ou ouvido Elisa chorar quando os dentinhos nasceram. Rafaela, ao receber o print da conversa, ligou imediatamente e pediu que Clara não respondesse sozinha, porque homens como Henrique costumavam voltar com palavras bonitas quando percebiam que a mulher abandonada já não precisava deles. Quando a amiga leu as mensagens, disse que aquele retorno tinha cheiro de conveniência, e Clara, mesmo querendo parecer firme, precisou admitir que também havia pensado a mesma coisa. Depois de respirar fundo, ela respondeu apenas que qualquer conversa sobre Elisa deveria ser feita com respeito, hora marcada e sem intimidade, porque a mulher que ele conhecera já não existia mais. Henrique apareceu 2 dias depois, pouco antes do fechamento da confeitaria, vestindo uma camisa clara, carregando um buquê exagerado e exibindo o mesmo sorriso que um dia havia confundido Clara com felicidade. Clara percebeu sua presença antes que ele dissesse qualquer palavra, e o coração bateu forte, não por amor, mas pelo choque de ver em carne e osso o homem que havia se tornado fantasma. Elisa estava no fundo da loja com Dona Marlene, desenhando em uma mesa pequena, e Clara agradeceu por a filha não estar perto o suficiente para testemunhar aquele primeiro encontro. Ele ergueu o buquê como se flores fossem capazes de cobrir abandono, e disse que tinha cometido erros, mas que a vida também tinha sido dura com ele desde aquele dia. Clara olhou para as flores e lembrou de todas as vezes em que precisou escolher entre comprar um remédio para Elisa ou pagar uma conta atrasada, enquanto ele simplesmente vivia sem dar notícias. Henrique então pediu 5 minutos, apenas 5 minutos para explicar tudo, e Clara respondeu que ele teria esses minutos não por merecimento, mas porque ela não devia mais nada ao medo. Eles foram para a pequena sala dos fundos, onde Clara costumava fechar encomendas de casamento, aniversários e batizados, e a ironia daquele cenário quase fez seu estômago embrulhar. Henrique sentou-se devagar, como se esperasse que ela também se sentasse diante dele com a mesma fragilidade de antes, mas Clara permaneceu de pé, mantendo distância suficiente para não ser alcançada por lembranças. Ele começou dizendo que tinha entrado em pânico quando recebeu a foto do teste de gravidez, porque sua vida naquela época estava confusa, cheia de dívidas, mentiras e compromissos que ele não sabia desfazer. Clara ouviu em silêncio, mas a cada palavra sentia crescer a certeza de que ele ainda falava de si mesmo como vítima, mesmo depois de ter abandonado uma mulher grávida sem resposta. Henrique confessou que havia bloqueado Clara porque não teve coragem de assumir a responsabilidade. Ele disse que queria conhecer Elisa, que tinha direito de estar perto da filha e que estava disposto a compensar o tempo perdido de qualquer forma possível. Clara respondeu que filha não era dívida bancária, não era produto atrasado, não era contrato renegociado depois de vencido. Quando Henrique tentou tocar a mão dela sobre a mesa, Clara recuou com firmeza e disse que, antes de qualquer aproximação, ele teria que provar pela verdade aquilo que nunca provou pelo amor. A verdade começou a sair aos pedaços, porque Henrique, pressionado pela postura firme de Clara, percebeu que a velha versão encantada dela não estava mais disponível para aceitar histórias pela metade. Ele contou que, quando conheceu Clara, estava noivo de Patrícia, filha de um empresário de outra cidade, e que mantinha aquele relacionamento por interesse profissional, embora jurasse que já não a amava. Clara sentiu o rosto esquentar, não de vergonha própria, mas de nojo ao compreender que havia sido colocada em uma trama que ela nem sabia que existia. Henrique disse que tentou terminar o noivado depois que se envolveu com Clara, mas que a família de Patrícia ameaçou tirar dele contratos importantes, e ele, covarde, escolheu preservar a carreira. Henrique contou que o casamento com Patrícia acabou antes de acontecer, que os negócios deram errado, que ele perdeu dinheiro, amigos e prestígio, e que por muito tempo teve vergonha de procurá-la. Clara percebeu, então, que ele não havia voltado quando ela mais precisou. Henrique tentou negar, mas a sala ficou pequena demais para tantas mentiras antigas, e Clara abriu a porta, encerrando a conversa antes que ele confundisse confissão com absolvição. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir, porque cada revelação de Henrique parecia reorganizar o passado e mostrar que a traição tinha sido ainda maior do que ela imaginava.
Ela se sentou ao lado da cama de Elisa, observando a filha dormir com um ursinho apertado contra o peito, e sentiu uma dor profunda por saber que aquela criança um dia precisaria entender a ausência do pai. Dona Marlene entrou no quarto em silêncio, colocou uma xícara de chá sobre a comoda e disse que Clara não precisava decidir nada com o coração ferido. Na manhã seguinte, ela procurou orientação jurídica com uma advogada indicada por Marta, levando prints, mensagens antigas, o registro sem nome paterno e tudo que pudesse comprovar o abandono desde a gravidez. Quando Henrique voltou a mandar mensagens perguntando se poderia ver a menina naquele fim de semana, Clara respondeu que qualquer passo seria combinado formalmente e que ele não chegaria na vida de Elisa como visita surpresa. Ele reagiu mal, dizendo que ela estava dificultando tudo por mágoa, mas Clara respondeu que mágoa era consequência, enquanto limite era necessidade. Ao enviar a mensagem, Clara sentiu as mãos tremerem, mas também sentiu orgulho de si mesma, porque a mesma mulher que antes esperava respostas agora sabia impor condições. Henrique, percebendo que não conseguiria entrar pela porta da emoção, tentou entrar pela janela da opinião pública, comentando discretamente em uma publicação da confeitaria que estava feliz por reencontrar sua família. O comentário ficou poucos minutos no ar antes de Clara apagar, mas tempo suficiente para algumas pessoas tirarem print, perguntarem quem era ele e reacenderem a curiosidade da cidade sobre o pai de Elisa. No dia seguinte, uma cliente antiga entrou na confeitaria fingindo comprar cupcakes, mas logo perguntou se aquele homem bonito era o pai que tinha sumido, e Clara sentiu vontade de abandonar o balcão. Ela respirou fundo e respondeu apenas que assuntos de criança não eram entretenimento para a fila de doceria, fazendo a mulher enrubescer antes de sair com a caixa nas mãos. Clara gravou um vídeo curto para as redes da confeitaria, não citando nomes, mas dizendo que sua história de recomeço não autorizava ninguém a romantizar ausência, irresponsabilidade ou retorno tardio. O vídeo teve enorme repercussão, e muitas mulheres escreveram contando que também haviam sido chamadas de amargas apenas por protegerem os filhos de homens que confundiam presença com posse. Henrique ligou irritado, acusando Clara de expô-lo indiretamente, mas ela respondeu que ele tinha se exposto sozinho quando tentou usar a palavra família sem ter construído nenhuma. Depois da ligação, ela fechou a porta da confeitaria por alguns minutos e chorou no estoque, não por fraqueza, mas porque até mulheres fortes precisam desabar um pouco antes de continuar de pé. Foi nesse período que Daniel apareceu com mais frequência na confeitaria, não como o salvador da história, mas como um cliente silencioso que sempre comprava pão de mel para a mãe doente. Certa tarde, ao perceber Clara abatida, Daniel comentou que nem todo retorno merece porta aberta, principalmente quando a pessoa volta querendo colher frutos de uma árvore que não regou. Clara sorriu pela primeira vez naquele dia, surpresa por ouvir de alguém de fora uma frase tão simples e tão certeira sobre o que estava vivendo. Daniel não perguntou detalhes, não tentou se aproximar demais e não ofereceu soluções milagrosas, apenas disse que, quando ela precisasse, poderia contar com alguém para ouvir sem julgar. Essa postura mexeu com Clara mais do que ela queria admitir, porque seu coração, embora endurecido, ainda sabia reconhecer cuidado quando ele vinha sem pressa e sem cobrança. A primeira tentativa formal de Henrique para conhecer Elisa aconteceu em uma tarde de domingo, em uma praça movimentada, com Clara, Dona Marlene e a advogada acompanhando tudo de perto. Elisa chegou usando um vestido amarelo e segurando a mão da mãe, sem entender direito porque aquele homem desconhecido olhava para ela com os olhos marejados. Henrique se ajoelhou diante da menina e disse que era um amigo da mamãe, mas Clara o interrompeu com calma, explicando que mentiras pequenas também podiam machucar quando usadas para esconder verdades grandes. Ela disse a Elisa que aquele era Henrique, uma pessoa importante da história dela, mas que as coisas seriam conversadas aos poucos, de um jeito que seu coração pudesse entender. No fim, Henrique pediu para tirar uma foto com Elisa, mas Clara negou, dizendo que aquele encontro era para a filha, não para as redes sociais, nem para provar ao mundo uma paternidade recém-descoberta. Ele engoliu a irritação, sorriu sem mostrar os dentes e foi embora prometendo que não desistiria, uma frase que soou menos como amor e mais como disputa. Enquanto a situação com Henrique seguia pelos caminhos legais, a confeitaria de Clara crescia de uma forma que ela jamais teria imaginado quando assava bolos cansada na cozinha da mãe. Uma jornalista da capital, emocionada com os vídeos de Clara sobre recomeço, publicou uma matéria contando a trajetória da Doces da Elisa, e em poucos dias as encomendas dobraram. Clara precisou contratar mais 2 funcionárias, reorganizar horários, comprar equipamentos novos e aprender a administrar não apenas receitas, mas pessoas,
prazos, expectativas e uma visibilidade que às vezes assustava. Daniel continuava aparecendo discretamente, comprando doces para a mãe, oferecendo ajuda com textos quando Clara precisava escrever algo importante e respeitando silêncios que ela ainda não sabia explicar. Anos depois, Clara inaugurou a segunda unidade da Doces da Elisa em uma cidade vizinha, cercada por funcionárias que ela mesma treinou, clientes emocionados e mulheres que enxergavam nela uma prova viva de recomeço. Elisa, agora maior, corria entre as mesas com um crachá de ajudante especial, orgulhosa de dizer que o nome da loja era dela, sem compreender ainda toda a história de coragem escondida naquela placa. Henrique continuava presente de forma limitada, mais responsável do que antes, ainda aprendendo a ser pai sem transformar cada gesto em cobrança, e Clara permitia essa convivência porque sua filha merecia vínculos saudáveis, não guerras eternas. Daniel estava ao lado de Clara naquele dia, não como salvador, dono ou substituto de ninguém, mas como companheiro paciente de uma mulher que aprendeu a amar sem se perder. Dona Marlene observava tudo sentada perto da vitrine, segurando uma xícara de café e sorrindo como quem viu a filha atravessar um incêndio e sair carregando flores nas mãos. Durante o discurso de inauguração, Clara contou que por muito tempo pensou que havia sido deixada para trás, mas descobriu que, na verdade, tinha sido empurrada para dentro da própria força. Ela disse que o abandono de Henrique não definiu sua filha, a traição não definiu seu valor, e a dor não teve a última palavra porque ela escolheu transformar cada ferida em caminho. Ao olhar para Elisa, Clara compreendeu que a maior resposta para quem a deixou grávida e sumiu não era vingança, riqueza ou aplauso, mas a serenidade de estar inteira onde antes esperavam encontrá-la quebrada. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, siga o canal, compartilhe com alguém que precisa lembrar que recomeçar é possível e escreva nos comentários qual foi o momento mais forte da trajetória de Clara. Porque às vezes quem vai embora acredita que levou a melhor parte de nós, mas a vida, com seus caminhos inesperados, prova que algumas mulheres só descobrem quem realmente são depois que alguém as obriga a caminhar sozinhas.